Você já se perguntou quem foi a maior atriz de todos os tempos? Na sua cabeça podem vir Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Julie Andrews e várias outras. Mas você já ouviu falar em Katharine Hepburn? Essa atriz já foi indicada 12 vezes ao Oscar e venceu 4 vezes, sendo considerada a maior atriz de todos os tempos e a maior figura feminina do cinema. Então já deixa seu like para apoiar o canal a fazer mais vídeos como esse, se inscreva se é novo por aqui e ative o sininho. E agora sim, a história da maior atriz de todos os tempos, Katharine Hepburn. Katharine Houghton Hepburn nasceu em 1907 na cidade de Hertford, em Connecticut. Quando era jovem, ela gostava de ser chamada de Jimmy e também gostava de cortar o cabelo curto igual de seus amigos. E por incrível que pareça, ela não recebeu uma repressão de seus pais. Isso porque eles entendiam e eram mais liberais, além de serem ricos. Aliás, a sua mãe, Catherine Martha, era ativista feminina. Isso era bem à frente do seu tempo, vendo que na época o preconceito ainda era bem grande. Em 3 de abril de 1921, aconteceu algo que mudaria totalmente a sua personalidade e como iria lidar com tudo. Quando ela foi visitar seus amigos em Greenwich Village, ela encontrou seu irmão mais velho, chamado Tom, que ela adorava muito, morto, aparentemente por um suicídio. Isso porque ele amarrou um lençol em volta de uma viga e acabou se enforcando. A família negou que teria sido um suicídio e afirmou que a morte dele deveria ser uma experiência que acabou dando errado. Só que esse incidente fez com que Hepburn ficasse mais nervosa, temperamental e desconfiada das outras pessoas. Além disso, ela se afastou das outras crianças e saiu da escola de Oxford. E com isso ela começou a receber aulas particulares, e durante muitos anos ela celebrou o aniversário do Tom como seu próprio aniversário. Em 1924, ela ganhou lugar em Bryn Mawr College, mas ela frequentou principalmente para satisfazer sua mãe, que já tinha estudado lá. Ela lutou com as exigências escolares do ensino universitário, além de ter sido suspensa por fumar escondida no seu quarto. Com esse momento bem conturbado que ela estava passando, Hepburn foi escolhida para atuar. Isso só aconteceu porque suas notas tinham melhorado e ela começou a se apresentar regularmente, sendo um sinal de que ela estava superando a morte do seu irmão. O papel de líder em uma produção de A Mulher na Lua, no seu último ano, e a resposta positiva que recebeu fez com que Hepburn seguisse carreira no teatro. E um dia depois de se formar em História e Filosofia, ela viajou até Baltimore para atender um cara chamado Edwin Knopf, que dirigia uma bem-sucedida companhia de teatro. E determinada a se tornar uma atriz, ela acabou largando Bryn Mawr. Ela se impressionou com Hepburn e a colocou na sua produção atual, chamada Casarina. Depois disso, ela recebeu boas críticas pelo seu papel pequeno e já na semana seguinte atuou em outro show semanal, mas acabou sendo criticada por conta de sua voz aguda. E assim ela deixou Baltimore para estudar com um tutor de voz bem aclamado em Nova York. Depois de um tempo, Knopf decidiu produzir o Big Pond de Nova York e pediu para Hepburn substituir a protagonista. Então, a semana antes da abertura, a protagonista foi demitida e substituída por Hepburn. Mas, por azar da atriz, na noite de estreia, ela misturou suas linhas, tropeçou seus pés e falou muito rápido e alto, e assim ela acabou sendo automaticamente demitida. Em dezembro de 1928, ela deixou o teatro para se casar com Loudon Ogden e planejava deixar o teatro realmente para trás. Mas ela acabou sentindo falta e rapidamente pegou o papel de um estudante de férias, e depois disso ela iria protagonizar um papel ao lado de Leslie Howard, e acreditava que esse era o papel para fazer dela uma estrela. Mas por causa de desavenças no ensaio entre Hepburn e Howard, ela acabou sendo demitida de novo. Mas uma reviravolta acabou acontecendo, ela se encaixou num papel perfeito, que estreou em 32. A peça ficou 3 meses em cartaz e ela recebeu críticas positivas. E em julho do mesmo ano, Hepburn chegou na Califórnia e estrelou o filme Carta de Divórcio, junto do ator John Barrymore, e acabou que o filme foi um sucesso e ela recebeu boas críticas, tanto que o New York Times chamou a atuação de excepcionalmente bem. A caracterização da senhorita Hepburn é uma das melhores já vista na tela. Um sucesso desse filme, a RKO Pictures assinou com a atriz um contrato de longo prazo, e foi nesse período que ela conheceu George Cukor, que se tornou amigo dela e os dois fizeram mais de 10 filmes juntos. O seu terceiro filme, chamado Glória do Amanhã, fez Hepburn se tornar uma estrela de Hollywood e ganhar o seu primeiro Oscar em 1983, que aliás ela não compareceu no evento, e esses e outros sucessos tornaram a atriz uma estrela de Hollywood. Mas logo depois, a sua carreira começou a ter um declínio rápido. Ela se tornou impopular, ficou rude com a imprensa e seus papéis em filmes que seriam promissores acabaram sendo um fracasso. E por causa disso, ela decidiu largar Hollywood por um tempo e voltar ao teatro. Com tudo isso, ela assinou um contrato para estrelar uma nova peça de Philip Barry, chamada Núpcias de Escândalo, que foi adaptado para mostrar o caráter da socialite Tracy Lodge,
fazendo uma mistura de humor, agressividade, nervosismo e vulnerabilidade. Até que o namorado dela na época, chamado Howard Hughes, percebeu que a peça poderia ser um bilhete de volta para Hollywood. Então ele comprou os direitos do filme antes mesmo de estrear no palco, e a primeira turnê da peça nos Estados Unidos foi sem críticas positivas. Em seguida estreou em março de 39 na cidade de Nova York. Foi um bom êxito de críticas e financeiramente, tendo 417 performances, além de uma segunda turnê bem sucedida. E com isso, vários estúdios de cinema começaram a se aproximar de Hepburn para produzir a versão cinematográfica da peça, mas ela acabou vendendo os direitos para a MGM, com a condição de que ela fosse a estrela, e exigiu que o seu diretor fosse o seu amigo George Cukor. E então, Núpcias de Escândalo foi um dos maiores sucessos de 1940, quebrando os recordes da Radio City Music Hall, e Hepburn foi indicada pela terceira vez ao Oscar de Melhor Atriz. Em 42, Hepburn foi indicada pela quarta vez ao Oscar de Melhor Atriz, pela comédia romântica A Mulher do Dia, que foi um sucesso e os críticos elogiaram a química entre as estrelas Hepburn e Spencer Tracy. Durante a década de 40, Hepburn se comprometeu em um relacionamento amoroso com esse cara chamado Spencer Tracy, e se dedicou a ajudá-lo com o alcoolismo e a insônia, e como resultado desacelerando a sua carreira e produziu bem menos do que a década de 30, mas ainda assim fazendo filmes junto com Spencer. E no final da década os dois atuaram no filme Costela de Adão, que Hepburn descreveu como perfeito para Tracy e eu. O filme conta a história de advogados casados que se opõem uns aos outros no tribunal. E bom, o filme foi um sucesso, tendo críticas positivas e sendo um dos filmes mais rentáveis de Spencer e Hepburn. A década de 50 veio com muitos desafios para Hepburn. Em janeiro ela fez o seu primeiro empreendimento em Shakespeare, atuando como Rosalinda em Como Você Gosta. Os comentários para Hepburn foram bem variados, mas ela foi apontada como a única mulher em Hollywood que estava apresentando bons desempenhos em meio ao palco. E no ano seguinte, ela filmou seu primeiro filme colorido, chamado Uma Aventura na África, que lhe rendeu a sua quinta indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Na década de 60, depois da conclusão do filme Longa Jornada à Noite Adentro, Hepburn fez uma pausa na sua carreira para cuidar de Spencer Tracy, que agora estava doente, e ela não voltou a trabalhar até 1967, em Adivinhe Quem Vem para Jantar. O filme tratava de um assunto sobre o casamento interracial, com a sobrinha de Hepburn, Katherine Houghton, atuando como a sua filha. Spencer Tracy estava bem mal e morrendo, e sofrendo muito com os efeitos da doença no coração. Até que 17 dias depois da sua última cena, ele acabou morrendo de ataque cardíaco na cozinha de sua casa. E acabou que o filme foi um retorno triunfal para Hepburn e o seu filme de maior sucesso comercial até os dias de hoje, com Hepburn ganhando seu segundo Oscar de Melhor Atriz depois de 34 anos. Aliás, com a morte de Spencer, a atriz sentiu que o prêmio não era só seu, e sim para homenagear Spencer. Rapidamente, Hepburn voltou a atuar, escolhendo se ocupar mais com os filmes, sendo um tipo de remédio contra sua dor. Em 68, ela atuou em Um Leão no Inverno, que foi indicado nas principais categorias do Oscar, e Hepburn acabou ganhando seu terceiro Oscar de Melhor Atriz pelo segundo ano consecutivo. Essa década não foi tão bem para a atriz, mas apesar de sua idade e as dificuldades, ela não parou de atuar e continuou ativa. Já na década de 80, Hepburn acabou desenvolvendo um tremor, e por causa disso ela acabou ficando sem atuar durante 2 anos. E durante esse período, ela veio a produção da Broadway chamada Num Lago Dourado. Ela ficou fascinada com a apresentação da peça, onde o casal de idosos tenta lidar com as dificuldades da velhice. E depois de Jane Fonda comprar os direitos da peça para o seu pai, Henry Fonda, Hepburn pediu para contracenar com ele. E por fim, Num Lago Dourado foi um sucesso, sendo a segunda maior bilheteria de 1981, e rendeu o quarto e último Oscar da carreira de Hepburn. Aliás, esse filme mostrou a energia da atriz, que já era bem velha, tendo 74 anos de idade na época. Em 85, ela apresentou um documentário feito para a televisão, contando sobre a carreira e a vida de Spencer Tracy. E a partir daqui, a maioria dos papéis dela foram para a televisão, e claramente não recebiam muitas críticas positivas. Em 91, ela lançou sua autobiografia, chamada Me Stories of My Life. Em 94, ela atuou no seu último filme, chamado Segredos do Coração, aos 86 anos de idade. Nesses anos 90, a sua saúde foi se debilitando, até que em 2003, ela desenvolveu um tumor agressivo no pescoço, mas por opção dela e da família, eles preferiram não fazer uma cirurgia. E em 29 de junho de 2003, Katharine Hepburn morreu na casa da família Hepburn em Fenwick, aos 96 anos de idade, e foi sepultada em Cedar Hill Cemetery. Durante a sua vida, Hepburn foi muito persistente e nunca desistiu de atuar, a não ser para cuidar de seu amigo íntimo, Spencer Tracy. Aliás, muitos rumores desde a década de 30 apontavam que na verdade Hepburn era lésbica, mas o que explicaria seus casos com Ludwig Hoger, Spencer Tracy, entre outros, é que na verdade era tudo forjado para cobertar sua relação secreta com uma mulher chamada Laura Harding,
que acompanhou a atriz desde a década de 30 até sua morte em 94. Mas não foi só Hepburn que entrou nessa brincadeira. Os rumores também apontavam Spencer Tracy como gay. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Katherine Hepburn foi considerada a maior atriz de todos os tempos, sendo a maior figura feminina dos cinemas, sendo até considerada por alguns como a maior figura LGBT dos cinemas. Durante sua carreira, ela teve altos e baixos que geraram consequências significativas na sua vida, e nos deu uma lição básica, mas que significa muito: nunca desistir do seu sonho e sempre correr atrás. Esse foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e até outro dia.